E agora eu vou convidar, então, todas e todos os nossos panelistas para que abram as suas câmeras, para que possamos iniciar o nosso debate, e quem nos assiste, para que envie perguntas e comentários, tanto através do chat, seja o chat aqui no Zoom ou o chat no YouTube, para quem nos assiste pelo YouTube, ou aqui no Q&A no Zoom também. Bom, então, o objetivo aqui principal do nosso debate vai ser responder à seguinte questão: como as instituições presentes colaborarão durante os próximos 4 anos para avanços consistentes na implementação de estratégias digitais com interoperabilidade que permitam melhorar desfechos de condições crônicas não transmissíveis no país? Muito bem, mas eu acho que então a gente pode começar até pela provocação, né, que surgiu com a dificuldade de conexão do senhor Alan, né? Então, pensando aí, né, fazendo uma reflexão de quais seriam as dificuldades, acho que o Lincoln poderia comentar antes, né, quais seriam as dificuldades, então, de garantir essa saúde digital consistente e interoperabilidade, sabendo que existem, né, dificuldades de conexão em algumas regiões do país. Não, essa pergunta é excelente, faz todo sentido, né, de ser perguntada. Mas a resposta é a resposta que a gente pode usar como exemplo a eleição eletrônica no país, né? Eu me lembro, eu era um jovem engenheiro em 1980 e eu militava no Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. E a gente teve um convite do governo brasileiro, no caso do TSE, do TRE de São Paulo, que dizia o seguinte: olha, nós estamos começando um projeto de votação eletrônica no país, e a gente queria saber se vocês não querem dar palpite para a gente, né? Avaliar, tudo mais. E a gente se deslocou, algumas pessoas fomos lá e percebemos, acompanhamos e tal. Bom, a primeira eleição usando a urna eletrônica aconteceu em 92, 12 anos depois, ou 13 anos depois, e envolveu apenas vereadores do município de São Paulo, né? Hoje, ela é um patrimônio imbatível, ainda que questionado por motivos que não vêm ao caso, porque não fazem sentido. Ela é um patrimônio inquestionável, ela é um instrumento de democracia, né? Então, assim, não vai começar tudo de uma vez, é impossível, não vai começar tudo de uma vez. A gente pode ter a preocupação de começar por populações, incluir as populações mais vulneráveis, em primeiro lugar, como se faz hoje com a população indígena, que foi super, hiper desatendida e requer atenção, a começar a incluir no início quilombolas, tudo. Mas, assim, ninguém implanta um projeto nacional para todo mundo em 6 meses, porque é impossível, né? Veja a própria vacinação, como é que começou a vacinação? Começa por faixa etária, começa pelos que é possível começar. Então, a gente tem que ter essa paciência, que pode ser entendida como uma paciência revolucionária, no sentido de que a revolução requer condições objetivas para a gente dar o salto. Então, concordo, é problema? É problema. Vamos superar os problemas. O que importa é o seguinte: não dá para superar problemas pensando numa de cada vez. Por isso que a questão da estratégia de saúde digital é fundamental, porque ela procura dar resposta a essas questões. Quais são as prioridades? O que a gente faz uma vez? O que a gente faz uma coisa antes de fazer outra? Como é que essas coisas assim? Quais são as precedências? Quais são as prioridades? E assim por diante. Então, assim, encantadora pergunta, mas pensem, por favor, em planejamento, em estratégia, em coisas que trabalham em conjuntos. Pensem em bancos de projetos e não em bandos de projetos. Não adianta ter bando de projetos, precisa ter projetos coordenados. Obrigado. Ótimo, muito obrigado. Acho que já nos ajudou, né, a refletir sobre esse desafio aí. Muito bem. Nós recebemos uma série de questões através do YouTube, né, de quem nos assiste, né, no YouTube, interessantes também, né? Então, eu vou colocar aqui algumas delas. Então, assim, uma delas é sobre a educação em saúde digital para gestores, né, e como isso poderia contribuir
aí para acelerar os projetos, né, de implementação de saúde digital, de interoperabilidade? Acredito que a Gabriela possa contribuir, né, nessa resposta. Desculpa, você pode repetir, por favor, a pergunta, Mark? Claro, a pergunta é sobre a educação de gestores, né? Como então a educação de gestores, né? Então a literacia, né? E conhecimento sobre saúde digital favoreceria aí a implementação dessa saúde digital, da interoperabilidade no país. Sim, os gestores. Hoje, a maior demanda dos gestores é receber de volta os dados, né, que são centralizados no Ministério da Saúde, e poder utilizar essas informações para planejar suas políticas, suas ações e serviços em saúde no território. A gente conta com eles para nós, eles são nosso terceiro público-alvo, né? Não de hierarquia, mas a gente vê o Conect SUS para cidadão, profissional e gestores. Esses dados, né? Eles precisam ser devolvidos aos gestores. A gente está com um projeto de discussão, inicialmente no âmbito do Comitê Gestor de Saúde Digital, que é da federalização da RNDS, como que a gente avança na rede, não só para captar e receber dos estados e municípios essas informações, mas como devolver para que esses dados sejam consumidos em sistemas e que sejam absorvidos para formulação e uso para gestão, para pesquisa científica, para outros usos, né? Então, acho que esse é um dos planejamentos aí para os próximos 4 anos, essa devolução de dados de forma a atingir, né, a auxiliar as desigualdades sociais e tecnológicas de todo o país, de gestão também. Então, acho que é isso. O Conect SUS Gestor, ele está para ser lançado, a gente usa ele somente internamente, mas no Congresso do CONASEMS, que começa no dia 16, a gente espera fazer um piloto aí com alguns municípios para a utilização do uso dos dados da RNDS voltado para gestores. Ótimo, muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta agora, então, para a Iseli, se a senhora Silvia estiver conectada também, puder abrir o microfone e a câmera também, para ela seria interessante ouvir, né, que diz respeito a essas estratégias, né, de saúde digital que estão sendo implementadas já, né? Então a Iseli contou que a Flexi Medical tem também iniciativa sendo implementada, né? A Secretaria Municipal de Pouso Alegre também, que já foi descrita. Então, a pergunta é sobre quais os benefícios direto para a pessoa, né? Então, às vezes, né, a gente fala de saúde digital, dá a impressão que só aqueles que estão atrás da escrivaninha vendo os dados têm benefícios, né, para avaliar os dados, saber o que está acontecendo, mas quem está na ponta usando a saúde digital, às vezes a gente não tem muita certeza qual é o benefício, né? Então, pelo que vocês têm acompanhando, quais têm sido os benefícios para a pessoa usuária, né, dessas ferramentas de saúde digital? Bom, eu vejo que existem inúmeros benefícios, mas assim, o empoderamento dos seus dados, ele é um dos maiores benefícios, né? Assim, a gente vê que o paciente, ele muitas vezes pode tramitar da rede particular, quando tem um emprego, por exemplo, perdeu o emprego, vai para o SUS, e às vezes os dados ficam só dentro daquele plano de saúde, ou nem mesmo no plano de saúde, no hospital que eles foram atendidos. Eu vejo como um grande benefício a digitalização com o empoderamento do paciente. Então, quando o paciente ele detém para ele o que é dele, né, o que é um dado dele, eu acho que o negócio pode ficar um pouco mais democrático, né? Existem algumas iniciativas bem interessantes, tem uma ligada à longevidade que a gente está desenvolvendo aqui na Flexi Medical, em parceria com o Dr. Shaw, né, que é
na verdade, é o presidente, né, da telesaúde no Brasil, que é a estação de telesaúde, né? Então, quando você muda o mindset das pessoas e entende que a saúde ela vai ter que ser descentralizada, e a digitalização e a saúde digital ela vai fazer parte do dia a dia das pessoas muito em breve, então aí você começa a entender que isso tem que ser empoderado pelo paciente, né? Então, essa é uma iniciativa que a gente está fazendo, um projeto que a gente está acreditando junto com a universidade, né? E eu acho que vai gerar realmente um compromisso da pessoa com a sua própria saúde, e aí, a partir do momento que ela se compromete com a sua própria saúde, ela começa a se comprometer com a saúde e não com a doença, né? Com a prevenção, né? Que esse é uma grande questão também, né? As pessoas também têm que se conscientizar de que elas têm que prevenir para não chegar até na rede de uma forma um pouco mais difícil, mais cara até para o sistema e etc. e tal. Uhum. Ótimo, muito obrigado. Senhora Silvia, por gentileza, os seus comentários. As coisas vão se completando, né? A gente falou aqui da questão das informações. E aí, por exemplo, vacina é o nosso grande desafio. A vacina que é feita na rede privada, que não sobe a informação, que depois esse paciente volta para a rede pública e a gente não tem a informação do que realmente ele recebeu. E os indicadores do município que ficam prejudicados porque a informação da rede privada não foi. Então, assim, a gente está falando de um paciente, a gente não está falando de que forma que ele recebeu o tratamento, né? Ou de que forma que ele buscou a prevenção. Então, são coisas que, quando a gente fala de avançar, são problemas que precisam ser tratados aqui na raiz, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E para o paciente, o benefício é enorme. É normal, né? Eu trabalho com a rede pública, mas eu trabalhava em hospital, e aí a gente tratava de fato a doença e não a prevenção. E aqui na rede pública, a gente se depara todos os dias com aquele paciente que não sabe o que ele recebeu, que medicação que ele toma, e quando ele está na rede municipal, o sistema nos permite consultar que medicamento que ele faz uso, quando ele retirou, se aquela prescrição de uma medicação foi acompanhada ou não, se faz quanto tempo que ele não pega, né? E aí, o que a gente espera aqui, os principais benefícios para o paciente, é que ele tenha agilidade mesmo, que ele tenha um acesso garantido, que os recursos sejam disponibilizados da melhor maneira possível. Senão é uma queimação de exame, uma queimação de consulta, de ocupação de vaga de quem de fato ia precisar, e a gente fica ocupando com aquele que às vezes fica, por ter mais tempo, fica mais ali insistindo no atendimento na porta da unidade. Então, isso aqui, assim, para a gente que está na ponta, ter as informações, o gestor ter as informações, a tomada de decisão, ela depende de informações. Então, assim, cada vez que a gente olha para um instrumento de gestão, mas a gente olha para esse instrumento de gestão baseado nas informações do Ministério, elas nos trazem decisões mais ricas e direciona uma organização da rede de forma que isso possa ser mais sólido para o município, né? E traga mais resultados. Então, eu acredito muito nos avanços que a gente tem vivido, né? A gente tem vivido muitos avanços, a gente olha hoje, já tem muita coisa, mas ainda temos muito a caminhar. Ótimo, muito bom, muito interessante. Isabela, eu gostaria que você comentasse agora, acho que retomando dois temas aqui que já foram, né, que a gente já falou. Então, a senhora Gabriela falou, né, da demanda dos gestores por trazer os dados de volta, né, então por devolver os dados para que os gestores também possam fazer uso desses dados, né, então eu gostaria de saber, na experiência de vocês, né, se vocês têm essa também, né, já que vocês laudam os exames, né, como acontece esse fluxo, se existe também uma parceria com o gestor municipal para que possam, né, esses dados possam voltar para o gestor. E outra coisa né, como a gente já discutiu no início, conversou, o Dr. Lincoln colocou,
que é a questão dos locais mais difíceis, né? Então, os locais que têm menos recursos, e eu sei que vocês têm muita experiência nisso, né? De ir realmente onde, né, a internet é mais difícil de chegar, né? Quais são as estratégias que vocês têm empregado nesses casos? Bem, então, em relação à primeira pergunta, né, em relação aos dados, atualmente o projeto, né, o programa de telediagnóstico em cardiologia do Centro de Telesaúde, ele acontece através da oferta nacional de eletrocardiograma via telesaúde, e essa oferta nacional, ela conta com pontos de apoio locais, né, em cada estado. Então, quando a gente implementa o serviço em algum estado, em algum município, na verdade, quem está coordenando essa implementação é o gestor local, é quem está ali próximo mesmo à demanda, né? E então, a gente trabalha mesmo nessa estratégia de rede, nessa estratégia de parceria, de forma que sempre o responsável pela implementação naquele local, ele tem acesso aos dados relacionados às inclusões, né, aos exames realizados no seu local, seja estado ou município ou universidade parceira também da rede, né? E a gente tem trabalhado, né, igual eu coloquei na apresentação a questão da teleeletrocardiografia, que de fato é o carro-chefe, mas o Centro de Telesaúde ele tem uma experiência também com teleconsultorias, já também há muitos anos, e nós temos desenvolvido mais recentemente projetos em teleconsultas. E dentro desses projetos, a gente tem pensado em estratégias de que, assim, para a coisa funcionar, para a coisa dar certo, de fato, assim, quem está ali no local solicitando, entendendo aquela demanda, tem que ter pleno acesso aos dados que estão sendo gerados via projeto, né? O nosso maior desafio dentro do Centro de Telesaúde, em relação a isso, é justamente a interoperabilidade, porque em relação à teleeletrocardiografia, esse projeto ele realmente vem acontecendo há muitos anos, então ele já está dentro da rede de dados, é algo mais simples, né, de ser, uma informação mais simples de ser trocada. Agora, em relação aos dados relacionados aos projetos de teleconsultorias, teleconsultas e até outros exames complementares, né, de telediagnóstico, como retinografia, agora mais recente também espirometria, esses projetos eles são desenvolvidos dentro de sistemas criados pelo Centro de Telesaúde, né? O curso que acontece é esse, assim, a gente entender a demanda, criar um projeto ali, seja assistencial ou de pesquisa, criar dados metodologicamente adequados para entender a aplicabilidade daquele projeto e depois, de fato, tentar expandir. Mas quando a gente começa utilizando sistemas paralelos mesmo, assim, e o que a gente já entendeu e ficou muito claro é que para a coisa funcionar, o ideal é que seja um sistema único ou sistemas que conversem entre si, né? Então, era isso que eu tinha para comentar em relação à primeira pergunta. Eu vou pedir para você repetir a segunda, Mark, por favor. A segunda é sobre a experiência de vocês em implementar esses projetos em regiões, né, de tecnologia, né, eventualmente internet mais difícil. Remota, né? Então, nós, em relação ao telediagnóstico, igual eu coloquei, nós temos tido certa facilidade, porque, assim, todos os nossos projetos hoje em dia, eles demandam, inclusive, né, pela evolução tecnológica mesmo, eles funcionam muito, os sistemas funcionam muito bem com uma internet 3G ou até 4G, tá? Mas o que a gente sente de maior, assim, como maior dificuldade é que, de fato, nessas regiões mais remotas, mesmo quando a gente tem uma internet, a gente tem uma população que tem dificuldade de utilizar
a tecnologia, né? Então, a gente tem que pensar em formas de envolver a equipe local, seja de profissionais da saúde, né, equipe assistencial, gestores, e trabalhar também em educação em saúde digital, né, que foi inclusive uma das perguntas colocadas, justamente para que a gente não aumente diferenças, né, ou aumente inequidades ao ofertar um serviço que acaba dependendo ali de literacia digital. Então, a gente tem tido essa preocupação nos nossos projetos de, por exemplo, né, se a gente está conduzindo um projeto de pesquisa, em que a gente oferece para o participante um termo que ele aceita ou não participar do projeto, a gente está estudando aquela população que não aceita, assim, qual que é o perfil dessas pessoas que não aceitam, por que que elas não aceitam, qual é a dificuldade que elas têm, porque, do ponto de vista de tecnologia, a gente já entendeu que é possível fazer muito com uma tecnologia muito simples. A gente teve um case assim que eu acho que foi um divisor de águas, de fato, para muitos serviços de telesaúde, que foi a pandemia. Aqui a gente ofertou um serviço de teleatendimento e telemonitoramento da Covid-19 em municípios de Minas Gerais, em 2 municípios de Minas Gerais e para a comunidade universitária, e um desses municípios é numa região mais remota de Minas Gerais. E a gente conseguiu acessar a população e fazer esse acompanhamento, esse telemonitoramento, através de ligação telefônica. Quer dizer, é uma tecnologia muito simples, muito acessível, houve impacto em desfecho clínico nessas regiões também. Então, a questão, obviamente, que a gente tem que estruturar a rede, que a gente tem que estruturar a infraestrutura, espaço para as atividades de telesaúde acontecerem em locais mais remotos. Mas, mais do que a infraestrutura em si, a gente tem que educar a população e trazer um pouco também a questão cultural da saúde digital, né? Trabalhar isso, que saúde digital é saúde, não é uma saúde paralela, ou não é um substituto inferior ao cuidado ofertado presencialmente, algo para acontecer em conjunto e com potenciais benefícios. Ótimo. Não, muito bem colocado. Acho que essa sua última colocação, né, bem interessante, né, entender que a saúde digital ela é parte, ela não é quando não tem, né, a saúde Ela é presencial, parte. você E recorre à digital, não, culturalmente ela isso não é realmente agora a claro gente ainda, né? exato. Acho que Justamente. cada vez mais acho que a gente tem que ter essa clareza, né, que Isso. ela é importantíssima. Bom, e acho que o que a senhora Gabriela apresentou, né, por exemplo, né, do Diário da Saúde, né, imagina, né, absolutamente importante, né, que as pessoas possam ter em mãos, né, as suas informações de saúde e saibam tomar decisões a partir disso, saibam fazer o acompanhamento, né, estejam aí bem educadas, né, em relação às suas condições de saúde. Eu vou, antes de continuar aqui, eu vou pedir para que os nossos panelistas também respondam diretamente no Q&A e no chat as perguntas, porque talvez a gente não consiga fazer todas. E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a Michele. Michele, a gente ouviu bastante aqui de algumas experiências, né? E muitas vezes as pessoas têm dúvidas. Será que o setor privado ele tem o seu papel, né? Qual é o papel exatamente? A gente ouviu que a senhora Silvia Regina colocou claramente, né, que a Roche tem sido uma parceira nesse projeto importante do aplicativo em Pouso Alegre, né? Então, se você puder contar um pouco mais como o setor privado, né, ele pode contribuir aí para saúde digital e para interoperabilidade, seria bem interessante. Bom, obrigada, estou aprendendo um monte aqui, então, tem várias perguntas também que depois eu vou fazer para os colegas depois do fórum. Eu acho que é muito boa essa pergunta, Mark, porque eu acho que não é nenhuma questão de como o setor privado pode, eu acho que o setor privado é parte do ecossistema e, portanto, é uma responsabilidade participar e contribuir. Então, vou contar um pouquinho de como a Roche enxerga isso. Então, como eu falei, a gente é uma indústria de inovação, a gente faz parte do sistema de saúde. Ok, a gente gera uma inovação,
Só que como é que o gestor vai saber se aquela inovação cabe dentro do orçamento dele, se os pacientes vão responder na vida real de acordo com o estudo clínico, porque a gente tem dados de pesquisas e depois a gente submete para análise do gestor, mas aquilo realmente vai responder de acordo com isso na realidade, na vida real? Ou seja, a gente como indústria farmacêutica, e aí esse é o posicionamento da Roche, a gente tem todo um conhecimento do portfólio que a gente estuda. Então, por exemplo, no caso em Minas Gerais, foi câncer de mama, mas a gente tem agora todo um projeto para a gente investir em outras regiões do país também, em interoperabilidade, em outras questões, por exemplo, diabetes. Então, como que a gente, com o nosso conhecimento que a gente tem interno, tanto do ecossistema, de gestores de hospitais, para saber onde está o gap, onde está o problema da jornada daquele paciente, qual é o melhor, quais são os problemas para ele obter o diagnóstico, quais são os problemas para ele prevenir aquela patologia, porque a prevenção é super importante, para que realmente o paciente que sim precise da terapia, esse consiga receber e o sistema todo fique sustentável. A gente transferindo esse conhecimento, o que a gente enxerga é assim, a gente tem todo esse conhecimento dentro de casa, tanto de onde estão os problemas, como medir, etc., quanto de pessoas que podem ajudar. Então, a gente une também, traz o ecossistema junto para sentar à mesa com quem for necessário para poder contribuir com uma ferramenta. É uma ferramenta que é necessário? É um processo que precisa ser melhorado? Enfim, eu acho que a tecnologia em si está ali para ajudar. Como acho que até a outra colega falou, assim, na verdade, com tecnologia simples, a gente já resolve muitos problemas. A gente não precisa de... tudo bem, inteligência artificial é o máximo, né, doutora Isabela, mas, assim, na verdade, com coisas muito simples, você resolve grande parte dos problemas da rotina dos pacientes. Então, eu acho que toda essa discussão que a gente, como setor privado, consegue contribuir tanto com conhecimento, e aí também com investimento, que eu acho que é também uma responsabilidade de parcerias público-privadas. Eu acho que é uma coisa que a Roche quer muito que isso aconteça cada vez mais, e, de fato, isso já está previsto na estratégia, né? Como o Lincoln mesmo colocou a estratégia lá, o setor privado está contido dentro da estratégia, está prevista a nossa participação como parte do ecossistema. Então, eu acho que é uma responsabilidade trazer não só o investimento em si e participar junto, mas todo esse conhecimento. Ótimo, muito obrigado pelo esclarecimento, Michele. Dr. Lincoln. Eu levantei a mão porque eu queria pegar carona na resposta da Michele, que é muito boa a resposta, né? Então, o que a gente vê é o seguinte, um grande interesse de todo mundo de participar da construção da estratégia. A estratégia está preparada, quer dizer, ela foi desenhada para comportar isso, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, e eu vejo, né, assim, que o grande desafio, eu entendo as dificuldades do Ministério, eu entendo, porque tem um monte de coisa nova para organizar, tem um monte de coisa para fazer, então eu não estou jogando culpa em ninguém, não, mas o que eu quero dizer, assim, o grande salto que a gente vai dar para o Brasil, porque é uma estratégia para o Brasil, né, ela não é só para o setor público, é uma estratégia para o Brasil, é quando a gente conseguir furar a bolha do Ministério, né? É quando essas coisas, assim como a pandemia furou a bolha, porque ela fez com que todos os resultados de exame de Covid fossem distribuídos pela RNDS, e a gente teve a carteira de vacinação também, né? Então, são coisas que são para o Brasil, né? Não voltadas apenas para a área pública do SUS. Então, eu acho que a gente deveria pensar, né, para dar resposta a esse desafio que você colocou, Mark, seria pensar em projetos nacionais que envolvam que tenham significado de saúde, que só possam ser implementados via saúde digital e que causem grande impacto e que precisem da contribuição de todo mundo. Como, por exemplo, eu poderia citar todas as consultas de telesaúde fossem acessíveis via RNDS. Não é que tem um repositório nacional de teleconsultas, não é isso, de sumários de teleconsultas, não é isso, mas é que cada um guarda a sua, é responsável por ela, mas sob o comando do paciente, como já foi colocado aqui várias vezes, a minha teleconsulta que eu fiz no setor público ou no setor privado, ela está disponível quando eu preciso dela, né? Ou para a gente fazer levantamentos estatísticos nacionais, anonimizado também está dispositivo de grupos selecionados,
credenciados e assim por diante. Ou seja, precisa furar a bolha. Enquanto a gente não furar a bolha, a gente não vira um Pix, né? A gente precisa viralizar, né? O Pix viralizou assim, viralizou. 2 meses, todo mundo está usando Pix. Por quê? A gente precisa fazer com que viralize. Não vai viralizar enquanto o Ministério da Saúde não olhar para fora, não puser para fora, não sair da bolha. Essa é a minha convicção e eu convido todos vocês, né, e toda a audiência a que a gente tenha esse estado mental. Para o grande salto virar, como empresas como a Roche, por exemplo, que querem participar, só vai viralizar a hora que furar a bolha. Meu convite é, fure a bolha. Ótimo, obrigado, doutor Lincoln. Eu tenho aqui algumas perguntas represadas para a senhora Gabriela, mas vou antes fazer uma pergunta para o senhor Alan, que retornou, que é justamente sobre os benefícios para o município, né? Então, acho que se o senhor, como, né, secretário-geral do COSEMES de Minas Gerais, né, e secretário municipal da Saúde, pudesse, né, numa fala breve, nos dizer qual o benefício para o município do fortalecimento, né, de projetos de saúde digital e interoperabilidade. Pronto, agora eu voltei, eu acho que o sinal está melhor. Muito melhor. Sim, na verdade, o que a gente percebe é um aumento gigantesco na eficiência, né, no retorno, porque a gente tem instrumento, às vezes a gente até tem uma rede estabelecida de pontos de acesso, temos alternativas tecnológicas para resolver, isso está tudo fragmentado, a gente precisa conectar isso tudo e eu acredito que com essa conexão, e volto aqui a reforçar, eu acho que tendo um sistema digital informatizado, integrado, que contemple toda a linha da vida desse paciente, de fato, a gente consegue conectar todos os saberes e tecnologias nesse ambiente, a gente consegue ter sucesso e eficiência. A colega Silvia disse muito bem, o que se perde de recurso público com excesso de pedido de exame sem necessidades, né, de às vezes desperdício até de terapêuticas, como medicamento, por exemplo, uma falta de controle desse acompanhamento. Então, os ganhos são, do ponto de vista de gestão, eu diria nesse momento até incalculáveis, esses ganhos do ponto de vista de eficiência. Seriam ganhos diretamente em eficiência e indiretamente ganhos financeiros. Eu acredito que o Sistema Único ele teria melhor eficiência na aplicabilidade do recurso com essa digitalização, essa interoperacionalidade aí das tecnologias e dos sistemas. Ótimo, muito, muito interessante, importante a sua reflexão. Bom, senhora Gabriela, aqui as perguntas, né, que eu tenho represadas, vou trazer algumas, né, e daí fique à vontade em responder, né, na sequência que preferir, né, e as que, obviamente, fizerem mais sentido, né? Então, a primeira delas é especificamente sobre o Diário da Saúde no Conect SUS, que a senhora apresentou, né? Então, a pergunta é se esse diário ele é alimentado diretamente pela pessoa, né? Ou ele é alimentado também pelo sistema, né? Ou melhor, se a interconectividade, né, já está presente, né? Então, os dados, né, a glicemia que mediu no posto de saúde, de repente a pressão arterial né, que foi aferida no hospital, se vão eventualmente cair também nesse diário, ou se só vai cair o que a pessoa digitar, e se a pessoa pode digitar, pode fazer o input desses dados. Se não se importar, eu vou fazer as 3 perguntas aqui principais que eu tenho. A segunda acho que é uma pergunta para saber quantos cidadãos já estão, né, no Conect SUS atualmente, né, se tiver esse dado. E a terceira, eu acho que, na realidade, é mais uma sugestão do que uma pergunta, que é a seguinte: por que o governo federal não utiliza a fibra ótica nos cabos de alta tensão para levar a internet de alta velocidade e viabilizar a última milha com empresas locais? Né, acho que essa, inclusive, do membro da nossa comissão consultiva, né, e membro e também do COSEMES da Bahia, o senhor Cristiano Soster, eu acho que é mais uma recomendação até do que uma pergunta.
Uhum. Tá certo. Sobre o diário, realmente é um registro pessoal, a gente chama registro pessoal de saúde, então não tem informações registradas em prontuário eletrônico, é do próprio cidadão registrando e acompanhando para o seu autocuidado. As alergias também são autodeclaratórias, né? E que a gente quer avançar não só para Diário da Saúde, mas também as informações sociodemográficas também serem qualificadas pelo próprio cidadão no aplicativo. Hoje a gente tem mais de 40 milhões de downloads do aplicativo, do Conect SUS, e a última verificação de usuários ativos, a gente teve 4 milhões. O usuário ativo é aquele que entrou pelo menos uma vez no último mês, mas a gente já teve momentos de 18 milhões de usuários ativos. A gente pretende aumentar mais, que o Conect SUS não seja uma ferramenta somente para disponibilizar o certificado de vacinação COVID ou a carteira de vacinação, mas que ele seja reconhecido mesmo como uma ferramenta de apoio ao autocuidado, informações fidedignas de saúde, enfim, que ele seja mais do que a apresentação de vacinas. Sobre a internet, eu vou ficar devendo, porque eu não sou da área de infraestrutura, eu sei que tem vários projetos sendo avançados para atingir isso, para conseguir entregar, né, conectividade para todo o país e diminuir essa desigualdade tecnológica, mas eu vou levar aqui internamente para a equipe de infraestrutura a sugestão dada aí pelo participante. Muito obrigado, senhora Gabriela. Bom, a gente, infelizmente, vai ter que encerrar, dá vontade de continuar aqui por pelo menos mais 1 ou 2 horas, né? Porque tá muito interessante esse diálogo aqui, muito rico, né? Acho que a gente está aprendendo muito nessa parte. Eu vou pedir para que cada panelista faça um comentário de, no máximo, 1 minuto agora, né? De despedida, de encerramento, procurando, então, responder a essa questão do debate, né, que é como as instituições presentes, né, então como a sua instituição aqui vai colaborar durante os próximos 4 anos para avanços consistentes na implementação de estratégias digitais com interoperabilidade para melhorar os desfechos das condições crônicas no país. Eu vou chamar aqui para o comentário de conclusão, na ordem que aparece na minha tela, começando pelo Dr. Lincoln, por gentileza. Tá bom. Gente, um grande prazer participar disso aqui, uma audiência muito atenta, muito generosa, muito com boas perguntas, muito legal participar. Mark, muito obrigado pelo convite, grande respeito pelo fórum, tá? E eu queria dizer que acho que a maneira que a gente tem de participar hoje fique atento, se informe, aprenda, leia os documentos existentes e não perca uma oportunidade de participação e de manifestação. Né? Eu acho que realmente a estratégia ela precisa viralizar, e a maneira de viralizar é com todos nós atentos, não perdendo a oportunidade de dizer viraliza, viraliza, viraliza porque é importante, tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigado pelo convite, a gente se vê por aí. Obrigado. Ótimo, muito obrigado. Contamos com a sua participação em outras oportunidades, né, e com essa parceria com a SBIS também, tão importante para a gente avançar no tema. Convido agora a senhora Iseli Reis. Bom, eu quero agradecer em primeiro lugar aqui por estar conversando com vocês, e eu vou repetir uma frase que uma especialista do fórum falou, que a gente vive no metaverso do Brasil, né? A gente está, a maioria aqui no sul e sudeste, isso é uma bolha também, né? Me permito usar, Dr. Lincoln, aqui também é uma bolha, e a gente tem que furar essa bolha aqui também do sul e do sudeste e atingir outras regiões que precisam, né? E esse é o compromisso da Fleximédico, né? Levar para outras regiões aquilo que a gente tem um pouquinho aqui em termos de saúde digital, saúde física, né? E é isso que a gente espera com a nossa contribuição, levando as estações de telesaúde, cabines de telemedicina, até ali as comunidades onde realmente não existe acesso, né? Até como uma opção de internet estruturada em algum lugar para que eles possam estar presentes lá. Então, assim, para mim fica muito assim, a veia de vamos dar acesso, né? Muito obrigada. Muito obrigado, Iseli. Acho que o trabalho, né, que você tem feito tem sido absolutamente fundamental para levar a saúde, né, a locais
né, diferentes locais do país. Bom, a professora Isabela Borges, por gentileza. Também gostaria de agradecer em nome da equipe do Centro de Telesaúde, e eu acho que o que eu consigo enxergar como uma contribuição é o centro, de fato, o centro já trabalha muito próximo a várias entidades, secretarias, ministério, com a expertise que ele tem em projetos que deram certo e em projetos que também não deram certo. Quer dizer, nós fazemos projetos de pesquisa para entender o que funciona e o que não funciona. Então, contribuir na construção de políticas através desses estudos formais, estudos de implementação, para levantar, de fato, os gargalos e tentar contribuir com o modelo de saúde digital através da construção de uma rede e, de fato, de um modelo de cuidado, e não através da oferta de estratégias isoladas e desconectadas da demanda local. Muito obrigada. Excelente. Muito obrigado, professora Isabela. Senhora Silvia Regina, por gentileza. Eu também gostaria muito de agradecer, dizer, doutor Lino, que aqui, apesar dos nossos desafios, eu sempre digo sim a tudo, né, Michele? Deixo quase todo mundo doido depois, porque aí eu não respondo e-mail, não respondo WhatsApp, não mando currículo, e aí acontece tudo que acontece, sabe, Marco? Mas dizer que o papel da gestão é esse, apesar da gente estar aí inserido em vários desafios no dia a dia, faz parte, né? Ler tudo, participar de tudo, ouvir todas as palestras, participar de tudo que é reunião, né? E não são poucas, para que a gente possa fazer diferente, né? O mais cômodo é não fazer, mas a participação do município vai desde o momento que a gente autoriza uma pesquisa da universidade aqui dentro do município e cobra que quem aplicou essa pesquisa nos traga o resultado para que a gente possa analisar o sentido disso tudo. Essas participações vão sendo importantes, então, para mim, é um momento rico de poder ouvi-los, de poder saber que tem muita gente pensando na mesma linha, pensando no mesmo caminho, e estou sempre à disposição. E um prazer aqui poder falar um pouco em nome dos gestores municipais de saúde, em nome aqui da nossa região do sul de Minas. Obrigado, senhora Regina, que certamente está contribuindo muito aí para o avanço da saúde digital, tanto em Pouso Alegre como em toda a região, com mais de 500 mil habitantes, né, como a senhora descreveu. Senhora Gabriela Neves, por gentileza. Bem, queria agradecer também pelo convite, em nome da coordenadora, do diretor do DataSUS e da secretária Anistela. Bem, eu acho que o importante é conhecer mesmo as iniciativas locais, né? Eu acho que hoje a gente está num momento de participação social mais ampla e conseguir fazer esse diálogo com as diretrizes nacionais, né? Do que a gente está ofertando. Então, fazer esse diálogo mesmo local, território e escopo nacional. Obrigada. Ótimo, muito obrigado. Senhora Alain, por gentileza. Agradecer a todo mundo. Acabou que no início eu não agradeci a Isabela pelo projeto do ECG, que realmente é um sucesso, e nós gestores aqui, em nome do COSEMS, a gente agradece o tanto que isso faz a diferença para a gente aqui na ponta. Agradecer ao professor muito Mark, bom ouvir, Alan. Obrigada. Faz toda a diferença, principalmente para o paciente. Professor Mark, realmente parabéns pelo fórum. Me terei mais do fórum a partir do convite, confesso, mas serei um seguidor afinco, defensor e um participante assíduo, viu? Conte sempre com o COSEMS e acredito que falo pelo presidente Edivaldo aqui, a gente está à disposição de vocês para participar. São 853 cabeças diferentes, com dores diferentes, mas com a mesma vontade de fazer, de acertar e de buscar soluções. Eu acho que fica para reflexão a questão, como gestor, a gente não podia deixar, né, de falar do financiamento, e apesar de ter um financiamento específico na atenção primária para o Informatiza PS,
É uma das pouquíssimas rubricas específicas para esse segmento do segmento digital em saúde. Então, a gente não vê isso, por exemplo, na atenção especializada. Então, acaba os municípios tendo que arcar ou com fonte de custeio próprio, ou com outra fonte vinda de resolução ou de emenda para aquisição de tecnologias ou de digitalizações no âmbito municipal. Então, realmente, essa discussão subir em todos os níveis, bipartite, tripartite, para que a gente busque soluções de financiamento nessas linhas, né, de automação, de digitalização, para que a gente busque realmente a solução, eficiência para os nossos usuários. Então, um prazer estar aqui, um prazer, uma honra participar de um fórum tão valoroso como esse, e o COSEMOS está à disposição desse fórum sempre que precisar. Beijão, Silvia, até a próxima reunião. Muito obrigado, senhora. É o congresso, né, Alan? Senhora Michele Mello, por gentileza. Bom, foi um prazer enorme estar com todos vocês. Acho que eu aprendi demais. E respondendo a pergunta, Mark, o que a gente vai fazer para os próximos 4 anos, o que a gente vai continuar, na verdade, fazendo, aqui eu conheci novos parceiros, inclusive futuros parceiros, porque é isso, assim, a gente não vai sozinho, de fato, e conhecer pessoas como a doutora Silvia, que são desbravadoras, assim, sabem tudo. Você liga para ela, ela sabe desde o paciente que está ali com ela sabe tudo até, né, mudar a regulação, porque, né, de 50 a 69 anos fazer mamografia, e agora ela já sabe que precisa, com base em dados, retroceder para mais 40, 45, enfim, o que ela já está determinando. Ou seja, são pessoas que conhecem na ponta a gestão e sabem dos problemas, eles precisam de ajuda. E como é que a gente pode ajudar? A gente também não pode ajudar sozinho. Então, a gente conhece parceiros como vocês, outros que estão aqui e os que vão nos assistir. Então, a Roche vai continuar investindo nessas parcerias para que a gente faça projetos, sim, e principalmente, acho que como os colegas já falaram, sejam escalonáveis, né? Então, a gente entrega os resultados desse projeto para a doutora Gabriela, para o Ministério da Saúde e para a ANS, para que seja usado isso de uma maneira que contribua para o país. Então, muito obrigada pelo fórum, parabéns pela discussão. Obrigado, Michele. Bom, eu vou agradecer, obviamente, a todas e todos que estiveram conosco durante essa tarde, nos acompanhando aqui, interagindo muito no chat, no Q&A, tanto no Zoom como no YouTube, né? Não conseguimos responder aí a todas as perguntas e comentários, mas procuramos, né, responder a maioria delas, e eu vi que alguns panelistas também responderam diretamente por escrito. E eu vou também comentar que no chat agora está o link, né, que é na realidade o endereço do fórum. Então quem quiser conhecer mais sobre o fórum, saber sobre as próximas atividades, então nós já teremos uma outra atividade no final desse mês, né, e depois outras atividades em agosto. Todos os meses temos atividades, né, resumindo. Bom, obviamente um agradecimento muito especial a todos e todas nossas e nossos panelistas aqui dessa tarde. Acho que foi uma excelente tarde, um excelente debate. Muito obrigado e até logo.